Vocês estão bem? Boa noite. Irmão, como eu tenho orado por isso, tá? Como eu tenho orado para que esse quebrantamento retorne à igreja, retorne ao povo de Deus. Porque a gente fica muito mecânico. A gente chega no louvor, levanta a mão, adora aí. Mas o quebrantamento de ouvir a música e sentir Deus ministrando no seu coração, isso é maravilhoso. Eu vim trazer uma palavra bem rápida para vocês, algo que o Espírito Santo ministrou no meu coração. E às vezes você está sentado aí e tem vontade, o desejo de servir ao Senhor, servir na câmera, louvando e tal, mas você não sente essa capacidade dentro de você. Não que a gente sinta, tá? Natália tá aqui, ela sabe como é que é. Mas às vezes você não se sente incluído nisso. Não faz parte, não sente como se você não fizesse parte disso. E eu quero falar um pouco sobre isso. Que talvez vocês vejam as pessoas cantando, pregando, e você fala assim: meu Deus, eu queria tanto isso. Eu queria tanto isso, não para aparecer, mas porque é um privilégio fazer isso. E obrigado, Lucas. A gente faz esboço e se perde tudo, é mole? E às vezes você sente isso, mas você não sabe qual é o seu chamado. E é de suma importância você saber qual é o seu chamado. Por quê? Evita frustrações. Porque às vezes você tenta algo e não consegue, você acha que a culpa é sua. Mas na verdade você não buscou ainda em Deus. Não dobrou o seu joelho e falou assim: Senhor, o que o Senhor tem para mim? Porque todos nós temos um chamado. Amém? Tem um chamado universal e cada um tem um chamado específico. No site Respostas Bíblicas fala isso aqui do chamado. Diz que o chamado de Deus é o plano que Ele tem para cada pessoa e que Ele nos convida a seguir. Como eu disse, há um chamado de Deus que é universal para todos, e há chamados individuais. Todos nós precisamos atender o chamado de Deus para que a gente seja feliz. O chamado é uma vocação ou uma orientação. O chamado acontece quando sentimos que algo nos chama para seguir um certo caminho na nossa vida. Entender qual é o nosso chamado dá sentido à nossa vida. Vocês acreditam nisso? Dá sentido à nossa vida. Porque às vezes a gente fica perdido assim. Vou fazer o quê? Quero fazer, mas não sei o que eu quero fazer. Todos temos um chamado, mas a própria palavra diz: muitos são chamados, poucos são escolhidos, né? Muitos são convocados, mas poucos participam. Está escrito lá em Mateus 22:14. E talvez você não se sinta preparado, não se sinta capacitado para isso. E um exemplo que Deus ministrou ao meu coração de um personagem bíblico é Jeremias. Eu queria que a Isa abrisse para mim Jeremias 1. Quando Deus o chama para a gente ler junto. Jeremias, ele foi um grande profeta. E ele foi uma voz profética num tempo ruim. E Deus chamou ele para falar o que ninguém queria falar, numa circunstância totalmente assim difícil. E ele foi chamado e ele se encontrou nessas características que eu disse antes. No 1 diz assim: palavra de Jeremias, filho de Ilquias. É do 5 em diante.
Isso já é Deus falando com ele. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei. E te instituí profeta às nações. Então lhe disse eu, no caso de Jeremias: Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: Não diga não passo de uma criança. Não diga que é um menino, no caso, né? Porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: Eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te instituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Quando Jeremias ele teve esse papo aí com Deus, Deus chamou ele. A primeira coisa que ele fez, que eu acho que aconteceria com qualquer um de nós, né? Deus chega com a missão para a gente assim, a gente se conhece. Mas mais do que a gente se conhece, Deus nos conhece. E Ele não entrega nenhuma missão na nossa mão que a gente não seja capaz de executar. Não porque a gente é bom, ideia, é porque Ele que nos capacita. E quando Deus chegou com essa missão para Jeremias, a primeira reação dele foi dizer: Senhor, qual é? Tipo assim, né? Tem certeza que sou eu? Senhor, eu sou um menino. Ele era jovem, mas ele disse, né? Eu sou apenas um menino. Quer dizer, Senhor, eu não tenho bagagem nenhuma. Eu estou zerado. Eu estou assim, começando. Eu sou apenas um menino. E ele chega diante de Deus. Aí Deus fala: Não diga que você é apenas um menino. Estou lendo outra versão agora, né? Eu direi para você onde você deve ir, e é para lá que você irá. Isso é um exemplo. Isso me fez pensar muito, porque será que eu estou indo aonde Deus quer que eu vá? Será que eu tenho obedecido à voz de Deus? Será que quando Deus fala assim: Ó, Rafa, chega no fulano ali, abraça ele e tal, será que eu tenho ouvido a voz de Deus? Né? E isso me confrontou bastante, cara, sobre isso que Deus falou com Jeremias. Aonde eu te disser para você ir, você vai. O que eu disser para você falar, você vai falar. Então, não é porque eu sou bom, porque eu tenho curso de teologia em não sei aonde, mas o segredo é: Deus me mandou falar, eu vou falar o que Ele me mandou. Então, Deus falou isso com ele: Eu direi o que você vai falar, e você vai falar: Não tenha medo de ninguém, estarei sempre lá, cuidando de você. Então, quando Deus te chamar para algo, por mais que pareça assim difícil pra caramba, difícil, vai, mano, porque Deus não vai te abandonar. Ele não é aquele pai, não tem aquele pai que fala assim: Vai, meu filho, atravessar a rua e joga a criança. Ele pega na sua mão e anda com você, vamos. Então, se Deus te chamar para algo, vá, confie nele. Você pode repetir com fé isso: Eu vou falar o que o Senhor quer que eu fale. Eu vou até onde o Senhor quer que eu vá. Eu vou fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. A missão de Jeremias era essa. Olha a missão dele: de arrancar e destruir, despedaçar e demolir, e depois começar de novo. Pensa, mano, você chegar no meio de um povo pecador, não quer nada com Jesus, você falar as boas novas para o povo, e o povo:
continuar vivendo a vida deles. Jeremias é conhecido como o profeta chorão, né? Você olha nos versículos depois, eu rachei, né? Eu rachei assim, com dó dele, né? Mas ele, Senhor, eu queria que a minha cabeça fosse um poço para eu poder chorar o tanto que eu quero chorar por esse povo rebelde. Então pensa na missão, a missão dele era essa: advertir o povo, mostrar a verdade. O povo arrasado, não, nós vamos construir de novo. Então pensa, não sei se vocês já participaram de, tipo assim, o cara compra um terreno que tem uma casa velha, aí você tem que demolir a casa toda, fazer todas as demarcações de novo, fazer a base, tudo de novo e começar de novo. Mais ou menos isso que Jeremias foi chamado. Isso foi a missão dele. Mas qual é a sua missão? O que Deus tem te chamado? Para que Deus tem te chamado? De repente você parou no caminho. De repente na sua vida você já até teve um momento que você falou, não, meu chamado é esse. Você sabe qual é o seu chamado. De repente, você já soube qual é o seu chamado. Mas no meio do caminho você desanimou, cara. No meio do caminho você parou. Você deixou que algo te abatesse. Ou porque você tentou a primeira vez e deu errado. Mano, eu tô aqui com os meus amigos, tem uma galera de bagagem aqui. Lucas já ministra há um tempo. Nath ministra, uma galera que ministra aqui há um tempo, tanto louvor quanto a palavra. Nem sempre é bom. Nem sempre é bom. Às vezes você ensaia, vai dar tudo certo. Na hora desentoa tudo, o instrumento sai do tom, você entra no tom errado, esquece a letra, né? Eu direto. E tipo assim, aquilo te abate, mano. Que você coloca o coração naquilo, você cria muita expectativa naquilo. Você quer fazer algo bom para Deus, para você oferecer algo bom, mas aquilo te decepciona, né? Ou pior, às vezes, porque aqui não é um ambiente, é um ambiente de aperfeiçoamento, mas aqui não é um ambiente de pessoas perfeitas. Nós erramos, todos nós erramos, porque a igreja é feita por nós somos o quê? Pecadores e falhos, né? E de repente na sua caminhada, cara, alguém disse algo que você ficou chateado, que você ficou magoado, você falou assim, pô, cara, a pessoa não me entendeu, a pessoa não entendeu o que eu estou passando, às vezes a pessoa assim, não vigiou e falou demais. E as palavras têm muita importância nas nossas vidas. As palavras têm poder. A própria palavra diz, né? Em Provérbios 18, 21 diz que as palavras matam e geram vida. Pode ser um veneno ou um doce de primeira. Você quem decide. Então, às vezes foi dito algo para você, uma palavra negativa, que te paralisou no meio do caminho, que te impediu às vezes de continuar prosseguindo naquilo que Deus tem para você. E às vezes palavras que ecoam lá do passado, palavras de maldição, palavras de rejeição, que ficam cravadas na nossa mente aqui, ó. E às vezes quando a gente vai tentar executar algo, aquilo vem sobre nós assim, né? Mas a gente precisa aprender nisso aqui, ó, a perdoar e a prosseguir também, porque aqui é um lugar onde a gente se ajunta para louvar a Deus, para ajudar um ao outro. Mesmo que às vezes a gente fica assim, pô, mas eu queria estar em tal lugar com tais pessoas. Então, cara, eu já passei por essa. Tem muito jovem aqui, jovem mais adulto assim, mas tem uns coroa também, né, Roger? Mas essa fase de adolescência, cara, você acha que a gente não sabe que é difícil? É barra, irmão.
Passam umas coisas doidas assim na nossa cabeça, assim. Uma hora a gente acha que é uma coisa, acha que é outra. Uma hora a gente quer vestir laranja, na outra hora a gente quer vestir florido. Quer meter a tinta no cabelo, quer raspar, colocar um piercing. É normal, mano. E nesse período é um período assim de muitas incertezas e dúvidas. Aí tem momentos que você tá na pior, cara. Você tá no seu quarto assim. Aí você pensa assim, mano, eu acho que eu não era para ter nascido. Há esses momentos de bad. Eu acho que não era para eu ter nascido, eu acho que eu sou o plano que deu errado. Eu acho que eu sou a cartinha fora do baralho, eu acho que, sei lá, minha família não me ama. Eu acho que eu não sou útil para Deus. E eu vim aqui nessa noite falar isso que eu falei, mas para dizer isso. Você é útil para Deus. Você é útil na casa de Deus. Às vezes você tem esse desejo no seu coração, mas você não consegue se desprender. Então, cara, nessa noite, a gente vai ter um momento, daqui a pouco, de oração. Se você não conseguiu ainda fazer isso no louvor, igual eu estava jogado ali, mano. Tire esse momento e fale para Deus, Senhor, isso que aconteceu lá no passado me bloqueou. E tem bloqueado a minha vida, mas eu quero seguir. Eu quero entender, Jesus, aquilo que o Senhor tem para mim. Eu quero entender, Jesus, eu quero trabalhar para o Senhor. Seja evangelizando, seja cantando com os meninos, seja na câmera, seja na transmissão. Eu quero trabalhar para o Senhor, porque eu sou útil para o Senhor. Então, cara, por favor, se valorize. Sabe que você tem um Deus, sabe que você tem um Pai que te ama. Então não se submeta a certas coisas. Não se submeta a certos abusos de certas pessoas. Porque hoje em dia tem muito mais pessoas para oprimir do que para te dar conforto, né? Se você usa uma roupa diferente, te oprimem. Então tem mais pessoas para te oprimir do que para te apoiar. Mas, cara, saiba que Deus está de braços abertos para você. Para de ficar no canto, prostrado. Para de ficar sofrendo suas coisas sozinhos. Você tem um Deus disponível para você 100%, cara. 100%. Entregue o seu fardo pesado para Ele. E pegue o fardo dele que é leve.